Solar Controller Pool Easy modo Master. A senha é 74 13. Temperatura máxima piscina. Este é o limite da temperatura no modo técnico, no modo usuário. Então, nós vimos lá que a temperatura chega até 32 graus. Se eu alterar essa temperatura, ela pode ser alterada de 26, ou seja, eu vou limitar na máxima de 26, até 40 graus. Então, caso eu coloque 40 graus aqui, no menu do usuário nós vamos conseguir elevar a temperatura até 40 graus. Próximo, diferencial piscina. O diferencial ele vai de meio grau até 7 graus e é a temperatura que faz com que a bomba não repique, ou seja, quando eu tiver a temperatura máxima, supomos, a 32 graus, eu vou encerrar a circulação com 32 graus. Quando eu vou reabilitar novamente ela, quando a temperatura descer meio grau. Então, se eu tiver a 32, quando ela atingir a temperatura da piscina, atingir 31,5, a recirculação vai continuar, vai voltar a funcionar. Caso eu aumente, então coloque 1 grau, a piscina tem que baixar 1 grau. Então 31 graus para que ela volte a funcionar. Se eu baixar 2 e assim sucessivamente, 30 graus. Então esse número não é interessante que fique muito alto, né? Padrão de fábrica nós recomendamos aí meio grau. A não ser que haja ruído no local, a temperatura fique oscilando devido a alguma interferência eletromagnética que esteja próxima à instalação, o ideal é que seja deixado aí em meio grau. Mas caso isso aconteça, né, houver a interferência, é interessante aumentar um pouquinho aí a temperatura. Próximo, diferencial ligar. Esse diferencial ligar ele pode ir de 2 graus, que seria o mínimo, até 15 graus. E ele funciona da seguinte forma: a placa deve, para que a circulação seja ativada, a placa deve atingir 4 graus acima da piscina. Supomos da piscina estar a 28 graus, com mais 4 graus teria que dar 32 graus a placa ser aquecida a 32 graus para que a circulação seja ativa. Próximo, diferencial desligar. O diferencial desligar é a temperatura que, vamos supor, atingiu a máxima, 32, com a piscina 28, 29, 30, 31, 32, 4 graus. Para que ele desligue, a temperatura deve cair 2 graus. Ou seja, quando a placa atingir 30 graus, ou seja, a temperatura da piscina mais 2 graus, é onde o sistema desliga. Supomos que eu aumente para 3, o que vai acontecer? Eu não consigo subir mais, tá? O limite dele é de 2 até o diferencial ligar menos 1 grau. Como o nosso diferencial ligar está em 4 graus, eu não consigo levantar mais do que 3, para ter pelo menos 1 grau aí de diferença. Se o diferencial ligar tivesse 5, eu conseguiria colocar 4. Se ele tivesse 5.1, eu conseguiria colocar 4.1. E assim por diante. É sempre 1 grau de diferença, o limite máximo. A temperatura, o ajuste de fábrica, no caso, seria 2 graus. Proporciona um bom funcionamento. Próximo, temperatura de degelo. A temperatura de degelo é a temperatura, né, literal
que a placa deve atingir para que a água circule e não congele, né? Supomos que esteja muito frio, a placa deve, ou a bomba deve ligar quando a placa atingir 6 graus. Isso vai de 3 graus até 10 graus. 10 graus seria máximo. O ajuste é feito nas teclas mais e menos também. O próximo é o diferencial de gelo. Esse diferencial de gelo, assim como a piscina tem o diferencial ali, eu preciso de uma temperatura para acionar e preciso de uma esterese para desligar, para que ele não fique repicando caso haja algum ruído, alguma diferença de temperatura. Então esse diferencial de gelo, ele pode variar de meio grau até 7 graus. Mas 7 graus é um absurdo, né? Digamos que eu coloque lá, mantenha os 6 graus, que é a temperatura padrão de degelo. Para que a água pare de circular, eu tenho que somar 7 graus esses 6. Então são 13 graus. Somente quando a placa atinge 13 graus é que a água vai parar de circular. Então uma temperatura razoável seria aí 2 graus ou até um pouco menos que isso. O problema é que se eu deixar menos, vamos supor que eu coloque 1 grau. 1 grau pode ser que se tiver muito frio, ele vai ligar, a hora que atingir os 6, os 7 graus ele vai desligar. Digamos que em pouco tempo ele atinja 6 graus novamente. A hora que ele atinge 6 graus novamente, ele vai ligar novamente. Não vai ficar num liga e desliga muito grande. Então, aumentando essa temperatura, deixando aí próximo dos 2 graus realmente, que é o que vem de fábrica já ajustado, nós teremos um tempo um pouco maior entre ligar e desligar. Tá? E a programação master termina aqui. Aqui ele volta para a tela, novamente a tela de repouso, onde mostra a temperatura piscina, coletor e a diferença, né, entre as temperaturas. Ok?